O governador de São Paulo, João Dória Júnior, está aqui conosco. Muito bom dia, governador. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, ouvintes do Jornal Gente. Governador, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Depois da decisão do Supremo, que passou a responsabilidade da condução da política de abertura ou fechamento de comércios, indústrias, enfim, todos os tipos de atividade para governadores e prefeitos, como é que se resolve isso no âmbito, por exemplo, aqui do Estado de São Paulo? O que é que vale que o senhor determina e o que vale que os prefeitos determinam? Não há um choque aí, não? Zé Paulo, mais uma vez, bom dia. Não há um choque, há entendimento sempre. Bom diálogo, informações claras e precisas para prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo. Evidentemente que existem dúvidas e às vezes posições um pouco antagônicas, mas sempre com diálogo, sempre com entendimento. A maioria dos prefeitos, a maioria expressiva de prefeitos e prefeitas da cidade de São Paulo, tem seguido rigorosamente a orientação do governo do Estado dentro do Plano São Paulo. Os poucos que, vamos dizer, buscam uma autonomia desnecessária, nós temos dialogado, temos conversado com eles. E quando há, vamos dizer, uma rebeldia extrema, são muito poucos, aí, evidentemente, o Ministério Público tem agido de forma muito correta. Mas aí fica grave quando se trata de um prefeito forte do seu partido, que é o caso do Orlando Morando aí de São Bernardo. Ele discordou várias vezes, né? Não, discordou, mas depois chegou ao entendimento. O fato de discordar, evidentemente, não há nenhuma crítica a isso. Nós vivemos numa democracia. Prefeitos que pertencem à base aliada, ao mesmo partido, não são obrigados a concordar necessariamente com tudo. Eles podem ter pontos de discordância, opiniões contrárias e posições contributivas. E nós aceitamos isso. O prefeito tem cumprido o Plano São Paulo de forma rigorosa. Fez algumas observações, nós levamos em conta não só de São Bernardo, do grande ABC como um todo. Aliás, ele nunca advogou isoladamente pela sua cidade, advogou pelo grande ABC na região metropolitana de São Paulo. Governador João Dória, bom dia, Pedro. Queria perguntar para o senhor sobre a questão dos respiradores aí que foram comprados pelo governo do estado de São Paulo e houve um cancelamento, né, de uma compra por causa de problemas na entrega dos equipamentos. Que problema foi esse? O que o governo vai fazer a partir de agora? Bom, o governo, através da sua Procuradoria-Geral, da doutora Lia Porto, tinha que aguardar até o final do contrato. O contrato venceu dia 15, anteontem, portanto, para adotar as medidas necessárias. Se rompesse o contrato antes do seu prazo, obviamente perderíamos toda a titularidade e o direito de reivindicar, como agora está sendo feito pela Procuradoria-Geral. Pela ordem, cancelamento do contrato. 2, o pagamento da multa, porque o contrato não foi integralmente cumprido, ele foi cumprido parcialmente. E 3º, a proposta para a inabilitação da empresa fornecedora. O outro lado bom dessa história triste dos respiradores dessa empresa chinesa, que entregou apenas 1/3 daquilo que deveria entregar, é que nós viabilizamos por outras empresas, principalmente um fornecedor da Turquia, os respiradores necessários a São Paulo. E vale um registro também, Pedro, o Ministério da Saúde. Com o ministro Pazuello, eu não estou aqui fazendo juízos sobre o ministro, sobre o fato de ser general, ou enfim, patente, mas apenas registrando. Ele foi muito correto conosco e fez a entrega de 600 respiradores que São Paulo solicitou dentro do prazo que pedimos, e isso também nos ajudou bastante. E, por fim, doações de empresas e instituições privadas feitas a São Paulo, que também foram incorporadas. Portanto, aumentamos o número de leitos com UTI no estado de São Paulo, incluindo região metropolitana, capital, litoral e interior. Conseguimos manter essa faixa em torno de 75% da ocupação dos leitos de UTI, que era a recomendação do Comitê Médico de São Paulo, o Centro de Contingência, e com isso nenhum paciente deixou de ser atendido e bem atendido na rede pública de saúde em São Paulo. Pedro. Agora, com relação a essa empresa chinesa, governador, o que é que aconteceu? Não foi bem estudado qual era a situação da empresa, se ela era idônea, o que no afogadilho de precisar comprar? Talvez tenham sido deixados de lado alguns quesitos importantes para fazer o contrato? Não, Zé Paulo, os quesitos foram atendidos, dadas as circunstâncias, evidentemente. Tivemos que fazer, nós e o mundo, né? São 216 países do mundo em busca de respiradores. Agora um pouco menos, porque estamos já numa fase mais avançada da pandemia, mas
2 meses e meio atrás, o produto mais concorrido, mais desejado no mundo eram respiradores. E basicamente dois grandes fornecedores chineses, um fornecedor da Turquia, que tinham condições de atender plenamente. A Coreia do Sul também, um fornecedor, os 216 países do mundo fazendo compras de um mesmo produto. O governo do Estado de São Paulo utilizou uma trading norte-americana para fazer essa aquisição. Isso foi acompanhado pela PGA, Procuradoria Geral do Estado, e estávamos exatamente esperando o contrato ser concluído, o que ocorreu no último dia 15. A empresa só conseguiu entregar uma parte dos respiradores, a outra parte não conseguiu entregar. Agora as medidas são para restituir a diferença do valor, o pagamento da multa e também a inabilitação, pois a empresa não cumpriu o contrato. Isso sucede. É ruim, mas sucede. Sucede com empresas privadas, sucede com empresas públicas, com organismos O que houve aí? Foi um atravessamento? Alguém roubou o que era nosso? Não acredito. Isso, aliás, nem nos cabe fazer esse tipo de investigação. Cabe fazer com que o recurso que foi investido seja retornado, da diferença dos respiradores que não foram entregues, que a multa seja paga e a empresa inabilitada. As razões, do ponto de vista, se ela teve lá o problema com a empresa chinesa, neste momento não nos interessa exatamente. Interessa é ter a diferença do valor de volta, a multa que está estabelecida e inabilitar a empresa, pois ela não cumpriu. Toda empresa que não cumpre contrato com o governo, seja o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, ela fica inabilitada para cumprimento de outras demandas de ordem pública. Governador João Dória, bom dia. Bom dia, Thaís. O Mundo Esportivo ouvindo atentamente aqui a nossa entrevista para saber se treinos nos clubes de futebol poderão ser retomados a partir de agora em São Paulo. O que o senhor diz para o mundo esportivo, governador? Thaís, bom dia a você também. Uma boa oportunidade para dizer, os treinos não estão liberados imediatamente. Eu vi a notícia até veiculada há pouco na Rádio Bandeirantes, pelo jornal Gente, também vi nos jornais, mas hoje nós vamos nos pronunciar às 12h30 na coletiva de imprensa nesse sentido. O centro de contingência, chamado Comitê de Saúde, já tem um protocolo estabelecido para isso, mas não para liberação imediata. Mas vamos anunciar, Thaís, daqui a pouco, nesta coletiva, com os membros do Comitê de Saúde. Haverá uma data, ela já está estabelecida, mas não é imediatamente. Importante apenas para efeito da informação correta aos ouvintes do Jornal Gente, essa liberação não será imediata. Ela tem uma data, ela tem um período, e treinos virão muito antes de jogos e dentro de protocolos muito rigorosos estabelecidos pelo Comitê de Saúde e já concordados pela Federação Paulista de Futebol. Em relação à data, Thaís, Pedro Zé Paulo e ouvintes do Jornal Gente, daqui a pouquinho na coletiva de imprensa nós informaremos. Não é imediata, mas é próxima, governador? Imediato, volto a dizer, não é. Próximo sim, depende também do que você chama de próximo, mas Thaís, daqui a pouquinho já não há informação para amanhã, nem depois de amanhã. Hoje, na hora do almoço, nós estaremos divulgando com a presença dos membros do Comitê de Saúde. Em respeito a eles, que eu prefiro aguardar mais essas 3 horas para poder divulgar com a presença do coordenador-geral do Comitê, Dr. Carlos Carvalho, esta informação, Thaís. Governador, um estudo da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, um órgão de maior seriedade, e é mesmo, mostra que em fevereiro o coronavírus já estava por aqui, hein, na época do carnaval. O que houve? O governo bobeou nessa, não teve informação? O que aconteceu? Porque está na cara que foi o carnaval que espalhou essa doença aí. Hoje nós estamos aí lamentando quase 11 mil mortes, um pouco mais de 11 mil mortes. Zé Paulo, eu concordo que a FAPESP é uma instituição absolutamente séria e tem o total apoio do governo do Estado de São Paulo. É uma instituição científica vinculada à Universidade de São Paulo, à USP, e de absoluta seriedade. Ela não faz essa afirmação, ela faz a indicação. O carnaval não aconteceu apenas em São Paulo, Zé Paulo, aconteceu em todo o Brasil. Com mais gente foi aqui, né? Não, foi São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, todo o país. Não havia essa indicação. Mas São Paulo é que tem o maior número de casos, né, governador? E o maior número de mortes. Porque é o estado mais densamente habitado, Sim. São Paulo. Não é por causa do carnaval. Volto a dizer, essa informação não era uma informação cientificamente comprovada.
Lembro que neste tempo nós tínhamos como ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi um ministro correto, um ministro da Saúde extremamente correto. Aliás, nos visitou ontem aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Então, não havia essa informação do Ministério da Saúde em relação a pessoas infectadas. A primeira pessoa infectada oficialmente, comprovadamente, ocorreu no dia 26 de fevereiro, com um relatório emitido pelo Hospital Albert Einstein de um brasileiro, um empresário, que, tendo retornado no dia 24 de Milão, na Itália, apresentando sintomas, internou-se no dia 25 no Hospital Albert Einstein e ali apresentou o sinal positivo, e isso ocorreu no dia 26. No mesmo dia, à tarde, o Comitê de Contingência do Covid-19 foi constituído sob a liderança do Dr. Davi Wip, que continua integrando este comitê. Então não havia essa informação, não estava disponível nem para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, nem para a Bahia, nem para lugar algum do Brasil, Zé Paulo. Mas por que temos tantas mortes, governador? Se o senhor sempre diz que a medicina e a ciência é que presidem as decisões do governo. Zé Paulo, temos mortes em São Paulo, no Brasil e no mundo. Continuamos tendo mortes. O Covid é uma pandemia, é um vírus que ainda não tem vacina e ainda não tem medicamentos. Só olhar a situação dos Estados Unidos. O país mais poderoso economicamente do mundo, com o melhor sistema de saúde privada do mundo, tem mais de 1 milhão de pessoas que estão diretamente afetadas pelo coronavírus em condição letal. Então, esse é um fato, não é um fato de São Paulo ou do Brasil, é do mundo. Volto a repetir, Zé Paulo, são 216 países do mundo enfrentando a pandemia. Governador, em relação, só para completar, Pedro, claro. Em relação especificamente a São Paulo, nós tivemos uma queda pela metade do percentual de óbitos que tínhamos no início da pandemia em março, de 77%, caiu para 39%. Esse é um dado real. E a letalidade diminuiu de 7,95% para 6%. É pouco, mas já é um fato importante ser registrado. Nós estamos, vamos dizer, no platô, no chamado platô de óbitos do coronavírus em São Paulo. Esperamos que também nos demais estados isso aconteça e gradualmente, depois do platô, virá a fase descendente, Zé Paulo. É preciso ter a lembrança ainda aos ouvintes do Jornal Gente que nós estamos na quarentena. É importante que você que está nos ouvindo neste momento, no Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes, lembre que estamos em quarentena. Quarentena significa você deve ficar em casa, se protegendo, principalmente se você tem mais de 60 anos, se você tem comorbidades, se você tem deficiências, se você tem doenças que são mais afetadas pelo coronavírus, de acordo com o seu médico ou orientação do hospital ou do serviço de assistência pública ou privada, fique em casa. E se tiver que sair, usar a sua máscara e também lavar as mãos constantemente ou pelo menos utilizar o máximo possível álcool gel. Entrevista com o governador do estado de São Paulo, também sendo transmitida pelo portal UOL. Governador, em relação ao interior do estado, por que a doença está avançando para o interior do estado de São Paulo? É uma consequência da flexibilização da quarentena em algumas cidades? Não, Pedro. Os profissionais da medicina, os infectologistas, epidemiologistas, explicam isso. Todas as áreas, evidentemente isso começou no núcleo urbano, na capital de São Paulo, depois na Grande São Paulo, depois litoral de São Paulo e agora o interior. É o fluxo do vírus. Houve uma diminuição já de pessoas infectadas e de óbitos na capital, na Grande São Paulo e no litoral. O interior ainda está numa fase ascendente, mas vai chegar ao platô e depois do platô vai cair. É um movimento natural, ruim, volto a dizer, triste também, mas é um movimento natural. E em todos os demais estados do país, sempre o ponto de entrada de referência foi a sua capital. E depois isso se espalhou por regiões interioranas. Mas também isso vai chegar ao platô muito em breve. Algumas cidades, inclusive do interior de São Paulo, já estão no platô. Por isso até que elas já entraram na fase laranja do Plano São Paulo. Temos a faixa vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Não temos nenhuma região, nenhuma cidade em São Paulo na faixa verde. Há um bom número na faixa laranja e outros que ainda estão na faixa vermelha, Pedro.
Minha última pergunta, governador João Dória. Finalmente fecharam o negócio lá com a área da Ford em São Bernardo? A construtora São José? Está confirmado? Aparentemente, Zé Paulo, eu tenho que usar essa expressão. Aparentemente, sim. Ontem, o presidente da Ford do Brasil, Lyle Waters, me comunicou de que o entendimento avançou muito com a São José, que é uma grande empresa de negócios imobiliários, uma grande corporação, provavelmente entre as 3, 4 maiores do país. Mas ele também alertou que faltavam ainda alguns entendimentos finais para a formalização do contrato. Mas eu diria que o entendimento avançou bastante, dado até essa manifestação do presidente da Ford. E agora resta saber o que vai suceder havendo a transferência, a venda desse terreno, é uma área bastante grande, o que será ali implantado, se uma indústria automobilística, se uma indústria de peças. Eu apenas tenho informação do prefeito Orlando Morando de que ali continuará sendo uma área industrial, ali não haverá nenhum tipo de habitação ou unidade habitacional, apenas teremos ali a área industrial, Zé Paulo. Governador João Dória, a última pergunta da minha parte. A gente sabe que é um grande desafio agora para o gestor público a tomada de decisões, né? Porque elas afetam literalmente a vida das pessoas, não só na condição econômica, mas na condição de sobrevivência também, né? Eu coloco isso até para relativizar aqui a decisão que é tomada todos os dias por todos os gestores. São 365 mortes confirmadas em São Paulo nas últimas 24 horas, e também um número recorde de casos confirmados, 8.825 confirmações de pessoas infectadas. Os 2 números mais altos até agora registrados de ontem. Governador, quando você olha esses números aqui, o senhor fica preocupado em relação à reabertura que está acontecendo agora? Thaís, eu estou preocupado desde a primeira pessoa infectada aqui em São Paulo. E continuo preocupado, já há 90 dias, nós estamos há 3 meses dentro da quarentena. São Paulo foi um dos primeiros estados a decretar a quarentena, como vocês todos sabem. E continuamos em quarentena e temos aqui todas as medidas de saúde necessárias para o atendimento das pessoas infectadas. Felizmente, não tivemos, não temos e não teremos nenhum colapso do sistema público de saúde em São Paulo. Lembrando, Thaís, que isso já ocorreu em outros estados. Eu não vou nominar, até para não estigmatizar e não dar a sensação de que estamos aqui sendo melhores do que outros estados. Mas, de fato, preparamos o sistema público de saúde de São Paulo para o atendimento necessário com os hospitais de campanha. Só na região metropolitana, nós temos 10 hospitais de campanha na região metropolitana de São Paulo. E temos o maior número de respiradores, maior número de UTIs para o coronavírus, mais de 7.700. É um número superior, Thaís, Pedro e Zé Paulo, ao que se tem na França, na Itália ou na Espanha, individualmente, não a soma desses países. Mas isso deixou o sistema de saúde preparado para esta pandemia. E também as campanhas que temos feito, inclusive com a Rádio Bandeirantes, Sistema Bandeirantes de Rádio e Televisão, orientando as pessoas a permanecerem em casa, utilizarem máscaras e fazerem uso de álcool gel constantemente, quando não puderem lavar as suas mãos com água e sabão. Isso vai exigir ainda, Thaís, por algumas semanas, resiliência, prudência, cuidado e atenção. As pessoas não devem sair de casa, exceto em casos extremos ou em casos de necessidade, e ao saírem devem utilizar as máscaras, devem lavar as suas mãos, em alguns casos até devem usar luvas para se protegerem. Nós ainda estamos vivendo uma quarentena e para a superação desta grave crise do coronavírus, temos que nos proteger. E a boa notícia, para finalizar, Thaís, é que a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e por um laboratório privado chinês, ela começa agora, no dia 5 de julho, dia 6 de julho, a fase de testes com 9.000 voluntários aqui em São Paulo. Estes voluntários participam desta terceira fase, não há risco nenhum, evidentemente, para as pessoas que são voluntárias, ao contrário, elas podem estar prevenidas e a salvo do coronavírus.
e já no primeiro semestre do ano que vem nós teremos finalmente a vacina. Talvez não seja a única, há 10 laboratórios no mundo, ou consórcios de laboratórios no mundo, já nessa terceira fase. Quanto mais melhor, né, governador? Quanto mais melhor, exatamente. Governador, vai cuidar dessa tosse aí até 12h30, hein? Obrigado pela entrevista, até a próxima. Você que faz rádio como eu fiz muitos anos, uma boa colher de mel e gengibre ajuda. Isso. Obrigado, Zé Paulo.